Bom dia, pessoal. Então, hoje, na nossa reunião, nós temos a nossa convidada, a doutora Yoko Nokui, graduada em Medicina pela Faculdade de Marília, com mestrado e doutorado na hematologia da USP, chefe do Hospital da Hematologia e do Ambulatório de HTLV do HC, e presidente do Comitê Transfusional do HCFM USP e médica assistente da Agência Transfusional do COUSAM. Atua em hemoterapia e infecção por HTLV. E ela vai falar para a gente de um tema muito importante, que são as reações transfusionais. Muito obrigada pela sua presença. Bom dia a todos. Tá gravando? Tá? Bom dia a todos. Agradeço a Luciana pelo convite. Hoje, então, ela me pediu para falar sobre reações transfusionais. Então, vamos começar pelos slides. Eu vou começar falando um pouquinho antes um pouquinho antes da parte da hemoterapia, no que se refere à obtenção dos hemocomponentes, para poder ter uma ideia da reação transfusional posteriormente. Então, seguindo o slide, ok. Eu não sei se todos têm conhecimento dessa parte da hemoterapia, mas a gente tem, quem doou sangue alguma vez já tem ideia de como que o hemocomponente é separado. Então, uma pessoa que vai lá no banco de sangue e faz uma doação de sangue, então a gente coleta o sangue total. O sangue total é mais ou menos em torno dos seus 10% de volemia sanguínea total que a gente coleta. Esse sangue total, quando vai para o fracionamento, ele é subdividido. Então, ele divide-se inicialmente em plasma fresco rico em plaquetas e o concentrado de hemácias. Esse concentrado de hemácias é aquele habitualmente que a gente utiliza para transfusão de sangue, né? Transfusão de concentrado de hemácias que a gente pede quando está com grau de anemia, importante e tudo mais. O plasma rico em plaquetas, ela vai ser depois processada novamente, centrifugada e separado em diferentes outros hemocomponentes, né? Que são concentrado de plaquetas, o plasma fresco congelado e o plasma de 24 horas. O plasma de 24 horas, geralmente, esse hemocomponente, ele é liberado para fazer o hemoderivado, então não é geralmente utilizado a nível terapêutico em pacientes. No entanto, concentrado de plaquetas e o plasma fresco congelado são usados de forma terapêutica para os nossos pacientes. O plasma fresco congelado, ele também vai, depois de processado, vai também ter um outro hemocomponente que a gente chama de crioprecipitado, que basicamente o crioprecipitado a gente utiliza de um modo geral para uma única indicação, que é a deficiência de fibrinogênio. Tá? Aí, o que acontece com os demais hemocomponentes do plasma fresco, que são não utilizados para a produção nem de plasma e nem de crioprecipitado, eles vão virar hemoderivados. Então, aqui a gente tem duas definições diferentes. O hemocomponente, que são os componentes que são provenientes do sangue total, mas eles são separados não utilizando a industrialização. Então, eles não viram frasquinhos, né? E a albumina, globulina concentrados de fator 8, fator 9 e alguns outros concentrados de fatores, por exemplo, 13, eles são hemoderivados, tá? Então, isso é uma diferença. Aqui eles me perguntaram o complexo protrombínico. O complexo protrombínico também é um hemoderivado. Então, por exemplo, no HC, a gente utiliza esses hemoderivados. Quem libera esses hemoderivados? Geralmente é a farmácia. Então, aqui, o complexo protrombínico também, não sei se são, eu acho que não tem, por ser um hospital secundário, não tem o complexo protrombínico, né? A gente poderia, inclusive, verificar no comitê transfusional essa possibilidade, porque ao invés da gente utilizar muito plasma, poderíamos usar o complexo protrombínico aí. Eu sei que o preço é um pouco salgado, mas a gente tem que ir já caminhando para essa ideia,
porque logo, logo a gente vai trabalhar com um programa que a gente vai chamar de Patient Blood Management, que é o PBM. PBM nada mais é que o uso racional ou o manejo do uso racional dos hemocomponentes. Tá? Isso daí é uma coisa que, a nível estadual, o secretário da Saúde colocou como uma obrigatoriedade em todos os hospitais a partir do dia 19 de setembro. Então, mês passado ele colocou. Então, a gente vai ter que organizar para poder colocar o programa de PBM aqui também. Tá? Só para ter uma ideia de como, qual que é a meia-vida, né, dos fatores de coagulação. Por que a gente tem que saber isso? Porque vira e mexe acaba solicitando o hemocomponente, talvez sem saber a meia-vida desses hemocomponentes. Tá? Então, por exemplo, o fibrinogênio. Quanto que tem de fibrinogênio em cada bolsa? 150 a 250 miligramas. Qual que é a meia-vida do fibrinogênio? De 100 a 150 horas. Então, o fibrinogênio, ele cai lentamente. Então, todas as vezes que tem uma solicitação de crioprecipitado para o banco de sangue, a gente sempre pergunta, por que está pedindo crioprecipitado? Tá? Porque ele tem indicações muito restritas dentro da transfusão, né? E uma delas é a queda de fibrinogênio. Ou a gente trabalha com pessoas, com pacientes que tenham hipofibrinogênemia, que já tem um fibrinogênio já baixo, e a gente solicita, ou na vigência de algum trauma, ou alguma coagulopatia, por exemplo, coagulação intravascular disseminada, que o fibrinogênio vai caindo, ou na parte da pediatria, que a gente trabalha com isso. Nas demais situações, o uso de fibrinogênio é muito mais restrito, tá? Muito mais difícil da gente solicitar. Fator 8, von Willebrand e fator 13, tem as meias-vidas. Eu acredito que aqui, muito pouco, não sei, Luciana, se vem hemofílicos aqui, né? Os hemofílicos, eles estão concentrados basicamente nos hemocentros, onde tem os fatores, fatores 8 e fator 9, tá? Porque ele é um grupo de pacientes que é muito coordenado pelo Ministério da Saúde, onde os hemoderivados vão até eles, tá? Então, tem que ter um centro, que a gente chama de centro de hemofilia, para poder tratar. Eu não sei se de vez em quando vem algum paciente hemofílico de noite aqui, e eles são encaminhados possivelmente para o Hospital das Clínicas. Esse é um guia para uso de hemocomponentes, que vocês podem ter acesso. É um guia que nós escrevemos lá pelo Ministério da Saúde. Ele está atualizado, não tanto atualizado, a gente vai precisar atualizar daqui a pouco, mas tem toda essa figura lá dentro. Plaquetas. Então, plaquetas é uma coisa que é um dos hemocomponentes que tem uma certa dificuldade no entendimento de como que se produz uma plaqueta. A plaqueta a gente produz através do sangue total, de acordo com aquele desenho que nós falamos no slide anterior. No entanto, ele pode ser produzido de uma outra forma, que é a forma de máquina, né? Então, através da máquina, a gente retira a plaqueta de um doador. Isso se chama concentrado de plaqueta por aférese. Tá? Então, o doador vem, né, ele se coloca ao lado da máquina de uma aférese e você retira um hemocomponente, que é o concentrado de plaqueta por aférese, que corresponde a aproximadamente 5 unidades de concentrado de plaquetas de doador único. Então, se um de nós formos doar no banco de sangue, a gente vai gerar uma unidade de plaquetas, que a gente hoje chama de plaquetas de sangue total. Não se fala mais em plaquetas randômicas, né? Tá? E a gente juntando 5 bolsinhos, vira-se um pool de plaquetas. Esse pool de plaqueta corresponderia a uma unidade de concentrado de plaquetas por aférese. Então, a aférese tem uma vantagem da gente, a gente fala manipular, mas utilizar a máquina e colocar a quantidade de plaquetas que a gente deseja ter em cada hemocomponente. Requisição de transfusão
Eu acabei deixando em branco, por quê? Porque eu fiz uma cópia de uma requisição de transfusão. No comitê transfusional, Dr. Joang, que é o presidente, a gente está tentando padronizar, e já padronizou a requisição de transfusão, mas vira e mexe tem uma alteração ou outra, tá? Eu só tenho 10, vocês vão passando por aí, tá? O que eu queria saber da requisição de transfusão? Que todas as requisições lá no banco de sangue, lá na agência transfusional, eu olho, né? Então, para eu olhar uma requisição, eu tenho certa dificuldade em algumas coisas que a gente vê. Por exemplo, né, para a gente indicar se o hemocomponente vai ser irradiado, vai ser filtrado, vai ser lavado, por exemplo, a gente precisa saber dados, né? Então, a gente, como médico, a gente precisa saber. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho visto muito aqui, e não é só aqui, no HC também a gente vê, nos outros lugares também a gente vê, diagnóstico, né? O diagnóstico, anemia não é um diagnóstico, aí o diagnóstico dessa requisição foi como reposição. Então, a gente fica na dúvida, o que é que o paciente está tendo? É que esse paciente em particular, eu já sei porque eu conversei com o Marcelo da UTI, e eu já sei o que ele tem, mas fica muito difícil, tá? Uma coisa que a gente corrigiu também é o plasma fresco congelado. Plasma fresco congelado, como vocês viram lá, ele é um componente do sangue total. Ele tem diferentes volumes para cada fracionamento. Então, por isso que a gente pediu para vocês colocarem em ml, tá? O plasma em ml, componente de concentrado de hemácias em unidades, tá? ml tem uma outra situação que a gente pede em ml, tanto para o concentrado de hemácias, para todos os hemocomponentes, são crianças muito pequenas, né? Porque a gente vai fazer por quilo de peso, tá? Então, alguns exemplos aí que eu coloquei para vocês, a parte de modalidade transfusional, a gente tem discutido bastante também, que é emergência, urgência, rotina e reserva cirúrgica. Reserva cirúrgica não tem por esse nome, mas está escrito como programada, né? Aí você coloca programada e coloca o horário de quando que vai receber. Não precisa ser necessariamente uma cirurgia, pode ser uma programada para qualquer outro procedimento, por exemplo, uma plaquetopenia com endoscopia, tá? Então, programada para tal horário, e a gente tenta pegar lá na sede o hemocomponente para trazer, tá? Não existe reserva para plasma fresco congelado, aliás, esse mês de setembro, nós tivemos 4 pedidos com desprezo de plasma, tá? Então, o plasma geralmente se pede no momento que o paciente, por exemplo, estiver no centro cirúrgico, né, e avisa o banco de sangue, é muito rápido, né, a gente retira do freezer, descongela e encaminha o hemocomponente, tá? Enquanto isso vai transfundindo os outros hemocomponentes, por exemplo, a hemácia. Vamos entrar na reação transfusional. Então, como que a gente classifica? Ela é classificada como imediata e tardia. A imediata, ela ocorre durante a transfusão até 24 horas. Esse é o conceito brasileiro, o conceito europeu. Do europeu, só diferencia um pouco Portugal, porque Portugal tem uma definição de imediata até 7 dias, né? Mas a gente pegou no Ministério da Saúde, no marco conceitual que tem tudo isso daqui, é o conceito internacional que é mais utilizado. Então, 24 horas, até 24 horas para as imediatas e as tardias logo depois. Essas daqui, vocês não precisam necessariamente decorar, eu acabei colocando manual de transfusão do HC, mas é manual também daqui, da Coulson, tá? Então, a gente tem, aqui tem todas as reações transfusionais que a gente pode ver após uma transfusão, após uma infusão de um hemocomponente. Então, vamos lá. A primeira, reação transfusional imediata, eu tenho desde uma reação hemolítica transfusional aguda, PBO não hemolítica, urticariforme, hemolítica não imune, contaminação bacteriana, lesão aguda pulmonar relacionada à transfusão, que é o TRALE,
sobrecarga circulatória associada à transfusão, que é o TACO, reações metabólicas, reações hipotensivas relacionadas à transfusão, dispneia associada à transfusão e dor aguda relacionada à transfusão. Eu vou mencionar aqui na aula somente os mais importantes, tá? Por quê? Porque, por exemplo, os três, os de baixo para cima, dor aguda, dispneia e reação hipotensiva, elas são reações de exclusão. Então, eu tenho que descartar outras reações transfusionais e depois entrar dentro dessas. Tá? Então, o que é mais importante para nós, basicamente, tirando ali a reação hemolítica não imune, né, que não está relacionada com nada da parte imunológica transfusional, né, as demais, e tirando a metabólica, as demais são importantes. Então, a gente tem que se atentar para esse tipo de reações quando quando o paciente está recebendo uma transfusão ou logo após a transfusão. Das reações transfusionais tardias, aquelas que ocorrem depois de 24 horas, tem que pensar em reação hemolítica tardia, a sorológica tardia, doença do enxerto versus hospedeiro pós-transfusional, que a gente chama de GVHD pós-transfusional, hemociderose com comprometimento de órgãos, transmissão de outras doenças e púrpura pós-transfusional. Essas são todas importantes, eu vou mencionar cada uma delas rapidamente. No marco conceitual, nós fizemos também, como tem que notificar todas as reações transfusionais, a gente pede para notificar quanto à gravidade da reação transfusional. O que significa isso? Então, de acordo com essas definições, o grau 1, leve, ausência de risco à vida, poderá ser requerida uma intervenção médica, mas a falta dessa não resulta em danos permanentes. Então, é uma reação leve, na realidade é uma reação benigna, né? E nós temos reações benignas transfusionais. Então, por exemplo, uma febril-não-hemolítica, aquela que habitualmente a gente vê quando infunde uma bolsa de concentrado de hemácias ou de plaquetas e vê lá o paciente que tem um quadro de febre, calafrios. Então, isso é decorrência da presença de leucócitos ou das proteínas provindas dos leucócitos, ou então liberação de interleucinas. Essas reações a gente chama de reações benignas. A reação alérgica, não aquelas anafiláticas, também são reações benignas. Por que a gente considera benignas? Porque ela é autolimitada. Então, se você não fizer nada de um paciente que tiver uma reação alérgica leve, ou mesmo que seja moderada, tá, sem precisar usar um antialérgico, ele vai desaparecer espontaneamente. Tá? A febril-não-hemolítica também, no momento que você tem um quadro febril, né, se você tem um quadro de calafrios, talvez se você não desse nenhum térmico para esse paciente, ele vai ceder naturalmente. Os médicos é muito rápido na canetinha, então vem um quadro de febre, vai lá e coloca dipirona. Talvez nem precisasse colocar dipirona para ceder o quadro de febre. Diferentemente, obviamente, quando você tem uma criança muito pequena, um neonato, que você pode, eventualmente, com quadro febril, levar um quadro de crise convulsiva. Só tomar cuidado nesses aspectos. Grau 2, morbidade a longo prazo em consequência de reação transfusional que houve necessidade de hospitalização, deficiência ou incapacidade permanente ou necessidade de intervenção médica ou cirúrgica. Por exemplo, o que eu posso citar? Morbidade a longo prazo. HIV pós-transfusional, hepatite C pós-transfusional, isso é uma morbidade a longo prazo, porque logo depois que o paciente tem alguma infecção dessas, pode ter uma morbidade a longo prazo. E a intervenção médica vai ser necessária. Grau 3, ameaça imediata à vida, em consequência da reação transfusional sem óbito. Então, por exemplo, um trale. Um trale é um quadro disspneico importante que você tem ameaça à vida, né? Então, tendo ameaça à vida, né, sem ainda ter o quadro de óbito, a gente classifica como grau 3 ou grave. E grau 4 é óbito, né? Hoje, dificilmente, a gente tem óbito em decorrência da transfusão, porque as ações são mais imediatas aí, mas podem ocorrer. As incidências das reações transfusionais, vamos separar as imediatas e as tardias. A febril-não-hemolítica e alérgica é a que mais nós temos de reações transfusionais. A gente está trabalhando algo em torno de 0,5% hoje, mas chegamos a trabalhar 1%. A cada 100 unidades transfundidas, que seja de hemocomponentes
CH, concentrado de hemácia, ou CP, concentrado de plaquetas, a gente teria uma reação de ou febrilnohemolítica ou alérgica. Nós podemos ter as duas associações. Aliás, nós podemos ter associações de várias reações transfusionais, tá? Então, hoje, com algumas metodologias que foi implantado para a reação febrilnohemolítica, por exemplo, e para alérgicas, a gente tem 0,5%. Então, a gente está trabalhando algo em torno de 0,5%. Tá? Hemolítica aguda está geralmente em torno de 1 para 50 mil, que é o que é? É incompatibilidade ABO. Errou a bolsa. Né? Paciente que é A, por exemplo, recebeu uma bolsa B. Né? Então, ele tem essa incidência. A mortalidade já está bem melhor de reação hemolítica aguda. Hoje a gente trabalha algo em torno de 1 para 1 milhão. Né? Então, praticamente, a gente não tem tanto óbito por incompatibilidade ABO por causa das barreiras que são feitas, né, ao longo antes de receber a transfusão, né, que a gente chama de quase erro. Trale, mais ou menos 1 para... Aí depende um pouco dos hemocomponentes, né? Trale 1 para 10 mil, mais ou menos, em concentrado de hemácias. O plasma é muito maior, porque tem o anticorpo anti-HLA, que é o causador de trale, né, que dá em torno de 1 para 2 mil. Plaquetas tem 1 para 400. Plaqueta também realmente tem o anticorpo anti-HLA e que pode eventualmente levar um quadro de trale. Trale, hoje, ela teve um momento que ela foi representada como primeira causa de óbito. Né? A gente tinha bastante causas de óbito, por isso que algumas medidas europeias foram muito importantes, dos quais o Brasil veio atrás, né? Que é pegar o plasma somente para nível terapêutico de doadores homens. A gente não pega plasma de doadores mulheres, por causa justamente do anticorpo anti-HLA e antineutrófico que tem no plasma, né? Que é o causador do quadro de trale. Reação anafilática, em torno de 1 para, vamos colocar em 30 mil. Contaminação bacteriana é muito importante, né? Então, tem muitas medidas que são feitas no banco de sangue para evitar a contaminação bacteriana, 1 para 10 mil. Sobrecarga de volume, importantíssimo, tá? A gente não tinha dado importância para a sobrecarga de volume, porque na época em que foi se discutido o taco, que é a sobrecarga, se discutia muito trale, esqueceu um pouco de taco. Uma vez que resolveu o problema de trale, aí sim começou-se a falar muito em taco, em sobrecarga. E é uma das reações que pode levar ao óbito do paciente. É transfundir a bolsa rapidamente, num paciente que não tem reserva, não tem prejuízo cardíaco, prejuízo renal. Então, se você infunde rapidamente, você pode levar a uma sobrecarga e levar ao óbito do paciente. Isso passar desapercebido, principalmente nos locais onde transfunde-se bastante hemocomponentes. Dor aguda e hipotensão, não vou comentar. As tardias, hemolítica tardia. O que é hemolítica tardia? Da mesma forma que eu tenho a hemolítica aguda, por incompatibilidade ABO, eu tenho uma incompatibilidade de outros sistemas eritrocitários. Aí entra o RH, né? Então, vocês lembram da história do anti-D? Tá? O anti-D, que a gente estudava na época do colégio, que o pessoal falava assim, doença hemolítica do recém-nascido, a formação do anti-D, né? Então, uma mulher negativa, né, uma grávida, mamãe negativa, e deu à luz a uma criança positiva, tá? E pode formar um anti-D. Mas eu tenho doença hemolítica ou hemolítica tardia de vários outros sistemas eritrocitários. Eu tenho uma porção de sistemas eritrocitários no nosso corpo, tá? O RH é um deles, e o D é um dos antígenos do sistema RH. Eu tenho C grande, C pequeno, E grande, pequeno, eu tenho o KEL do outro sistema, né? Celano, eu tenho DUF A, DUF B, KID A, KID B, e assim vai. Tem um monte de antígenos eritrocitários. Sobrecarga de ferro, hemosiderose. Antigamente a gente via mais, hoje já não tem tanto assim. Por quê? Porque cada bolsa de sangue você tem 250 miligramas de ferro. Imagina, esse ferro não é eliminado totalmente, né, nem pela urina, nem pelas fezes. Eles se acumulam dentro dos órgãos do indivíduo, dentro do paciente. E aí vai tendo algumas consequências de impregnação desse ferro,
principalmente em coração, principalmente em pele, né, em pâncreas, e aí vem a consequência de óbitos ou de morbidades a longo prazo dessa sobrecarga de ferro. Né? Hoje a gente tem quelantes de ferro, né? Esses quelantes, com certeza, dão conta de eliminar bastante ferro do nosso organismo. Contaminação bacteriana tardia, então ela é imediata, no entanto, eu posso ter uma contaminação bacteriana após as 24 horas. Então, são hemocomponentes que estavam com número quantitativo bem pequeno de bactérias dentro da bolsa, elas foram proliferando ao longo da estocagem, e do momento que foi feita a transfusão, ela teve. Então, isso pode acontecer, por exemplo, um concentrado de hemácias, né? Porque a plaqueta demora aí, a plaqueta é muito rápida, a plaqueta a gente produz e a plaqueta vai sendo liberada, né? GVHD pós-transfusional. Por isso que a gente pede para os pacientes receberem bolsas irradiadas, né? GVHD pós-transfusional é um evento que está mais ou menos em torno de 1 milhão e que melhorou muito com a irradiação dos linfócitos. Eu vou comentar mais para frente. Sorológica tardia é aquela que você tem a manifestação da formação do anti-E grande, anti-C pequeno. Então, são os anticorpos que a gente desenvolve que são irregulares, não são naturais. Nós não temos esses anticorpos. Esses anticorpos nós produzimos porque foram transfundidos. E à medida que vai sendo transfundidos, a gente vai formando vários anticorpos. Infecções transmissíveis eu vou comentar daqui a pouco também. Tá? Então, o que seria isso aqui, por exemplo, do que eu acabei de dando para vocês? Então, o indivíduo tem uma presença de febre, temperatura de 38 graus, com aumento de pelo menos 1 grau em relação ao valor inicial, associada ou não a tremores e calafrios durante até 4 horas após a transfusão, ausência de outras causas, tais como contaminação, reação hemolítica e outra condição subjacente. Então, paciente que recebeu a transfusão, teve um quadro febril, né? Febre, calafrios, eventualmente, com menos de 1 grau, da base, vocês têm que pensar em reação febril não hemolítica, tá? Essa é a definição de reação febril não hemolítica. Tá? Pode, eventualmente, ocorrer náuseas, vômitos, você fala, pode, você vê isso muito em crianças, né? Tá? E aí, quando eu tenho uma reação febril não hemolítica, ela é causada por presença de leucócitos ou por interleucinas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um filtro de remoção de leucócitos. Né? Então, esse filtro de remoção de leucócitos, que podem ser dessas formas aqui, ou assado, ou dessa forma, então eu tenho filtro no último desenho, na última foto, bedside, que é aquele que nós temos aqui, que a gente leva para o banco de sangue, com as indicações de evitar reação febril não hemolítica. Tá? Não são todos os pacientes que necessitam desse tipo de filtro. Tá? Eu tenho filtro de bancada e eu tenho filtro inline no momento da doação de sangue. Então, se coleta sangue total e quando vai fazer o processamento, eu retiro já o componente concentrado de hemácias filtrado. Qual que é esse tipo de reação, por exemplo? Uma reação de hipersensibilidade, alergia, durante a transfusão ou até 4 horas após o término. O caso deve-se apresentar pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas. Então, o paciente recebeu a transfusão, tem um quadro de pápula. Que tipo de reação é essa? Reação alérgica, tá? Pelo próprio nome, tá? É uma reação benigna, que eu já falei anteriormente, e essa reação benigna, a gente pode ou não dar nada, né? Não precisa dar alérgico, porque evolui espontaneamente, demora um pouco, mas evolui, ou se tiver muita rapidez em querer sanar, por exemplo, a reação alérgica, alergia, você dá um antialérgico para esses pacientes, tá? Eu não vou discutir aqui a pré-medicação, mas as pré-medicações, elas são contraindicadas. Hoje, precisa de uma aula, talvez, um pouquinho maior, para a gente entender por que as pré-medicações hoje a gente não faz, tá? Então, eu sei que tem lugares que fazem, eu sei que tem lugares onde os médicos indicam e tudo mais, mas a gente tem, com a melhora da hemoterapia, a pré-medicação, praticamente, a gente não tem mais razão de ser, tá?
Essas daqui é só um exemplo, né? Então, essa daqui é a paciente que teve uma reação alérgica. Hoje a gente não está vendo mais reação alérgica desse jeito, não é? Antigamente a gente vinha, tanto é que essas fotos eu guardo elas desde a época, um pouco depois da residência e tudo mais. Então, já tem mais de 30 anos. Né? Por que a gente não tem mais essas reações alérgicas? Porque a hemoterapia de lá para cá, ela tem um avanço muito grande. Então, hoje a gente usa um produto com sagmanitol. Sagmanitol é um líquido que a gente utiliza substituindo o plasma, né, do concentrado de hemácias. Se eu não tenho plasma, eu não tenho proteína plasmática e eu não tenho reação alérgica. Tá? Então, esse mecanismo de você tirar o plasma é muito interessante. Concentrado de plaqueta é a mesma coisa. Se eu uso solução aditiva, que retira o plasma e coloco solução aditiva, eu não tenho plasma. Não tendo plasma, eu não tenho reação alérgica. E isso, à medida que vai sendo colocado nos bancos de sangue, a gente tem uma melhora, né? HC, por exemplo, a gente tem sagmanitol. Aqui na Coulson não temos sagmanitol ainda, né? Mas é possível colocar e tirar a reação alérgica. Fibroneumolítica, como eu já tinha falado para vocês, usando filtro de remoção de leucócitos. Aí tem diferenças entre filtros de remoção de leucócitos. O bedside um pouquinho menos eficiente e os de bancada e de inline melhores para retirar. O que seria isso daqui? Então, então, o indivíduo teve uma reação caracterizada por uma rápida destruição de eritrócitos durante ou até 24 horas após uma transfusão por incompatibilidade ABO. Então, ou pode ser por outro sistema antigênico também, né? Pode ser um P, por exemplo, pode ser um DUF, pode ser um KIT. Né? Esse tipo de reação a gente caracteriza como uma reação hemolítica aguda, é troca de bolsa. Né? Então, o paciente recebeu bolsa errada, tá? De concentrado de hemácias. E aí tem todos esses sinais e sintomas. Né? Presença de qualquer um dos sinais e sintomas, do lado, na tabela. Sensação de morte iminente, rubor facial, dor no local da venopunção. Tá? Esses 3 primeiros são os sinais iniciais de uma incompatibilidade aguda. Então, quando, porventura, errou na infusão de uma bolsa, né, por incompatibilidade, um A com B, por exemplo, o paciente B recebeu uma bolsa A, primeiros sinais e sintomas que o paciente pode sentir para vocês, se ele não tiver entubado, se não tiver em coma, né, ter uma sensação esquisita. Ele vai relatar para vocês, ele entra em agitação, começa a ficar ansioso, ele fala assim, está doendo o local do trajeto da venopunção, tá? Isso até que prove o contrário, é hemolítica aguda, tá? Não tem nenhuma outra reação transfusional que o indivíduo fala assim, eu estou com sensação que eu vou morrer. Então, sensação de morte iminente. Sensação de morte iminente, tem, tirando um pouco a anafilaxia, que também dá isso, mas quem fala esse tipo de paciente que fala isso, tem que se pensar em hemolítica aguda. O paciente recebeu bolsa errada. Não é? Tá? Quando chega no final, ali onde tem oligúria, insuficiência renal, CIVD, a gente já passou todo o processo. De toda a incompatibilidade, ele recebeu quase toda a bolsa ou toda a bolsa. Né? E aí ele tem um risco de óbito. Então, antes, eu posso salvar um paciente por incompatibilidade ABO, né, que o tratamento é hiperidratação. É retirar o sangue errado que foi infundido. Para fazer isso, você tem que ter um rim bom. Né? Então, é difícil a gente manipular os pacientes com incompatibilidade ABO que têm insuficiência renal, né? Porque o rim não está funcionando. Até algum tempo atrás, e hoje não se faz mais, ela plasmaférese. Então, submetia esse indivíduo à férise para tirar. Mas, mesmo assim, ele está numa situação tão de instabilidade hemodinâmica tão importante, com hemoglobina muito baixa, já está com drogas vasoativas e tudo mais, que a gente não consegue introduzir a máquina para fazer a plasmaférese. Tá? 2 ou mais desses resultados. Esses resultados laboratoriais já é de hemólise, tá? Que a gente precisa ter. Esse é um outro, que está um pouco antigo, mas muito interessante, que é um paciente que recebeu a transfusão de sangue,
apareceu aquele, a parte, uma opacidade da região, da parte do pulmão, na parte inferior, né, à direita. 6 horas depois ele começou a melhorar e 48 horas não teve nada, vigência de transfusão. Isso é um quadro típico de TRALI, né? TRALI nada mais é do que você receber uma bolsa com anticorpo anti-HLA, né? Hoje a gente trabalha com muitos outros fatores também, não só pelo fato de ter anticorpo anti-HLA, mas anticorpo antineutrófilos, a gente trabalha com 2 hits, né, que eu vou comentar logo em seguida, tá? Então, esse é um quadro TRALI. Quem que vê TRALI geralmente? Geralmente são as pessoas de UTI, né, Paulo? Então, o pessoal de UTI, né, que tem que ficar mais atento, né, você infunde a bolsa e o paciente entra em insuficiência respiratória, né? Então, é pulmonar esse quadro, é de dispneia, tá? Nós temos 2 grandes diferenciais aí de reação transfusional. Dispneia, a gente sempre tem que pensar em TRALI ou em TACO, né? Porque é insuficiência respiratória. Então, sinais e sintomas, dispneia, taquipneia, tosse e febre, né? Tem quadro de febre em TRALI? Tem quadro de febre. Por quê? Porque existe a liberação de interleucinas. Os leucócitos são recrutados a nível pulmonar, eles liberam interleucinas, e ao liberar interleucinas, você tem um quadro de tremores e calafrios, né? Começa mais ou menos 30 minutos, 1 a 2 horas tem o auge, e pode durar até 6 horas. Tá? Então, a definição hoje ainda está em 6 horas após o começo da transfusão. Quando isso acontece de forma súbita e fulminante, o paciente pode morrer, né? Tá? Hipotensão sempre caracteriza, no quadro de TRALI, um quadro grave, né? Teve um quadro de dispneia que o paciente está chocando, ou chocou, e você acha que é TRALI mesmo, ele tem um prognóstico ruim. Eu tenho hoje, a classificação mudou recentemente, de 2018 para cá, tipo 1 e tipo 2, né? O tipo 1, os pacientes têm, é o que eu falei no slide anterior, tem uma instalação aguda com hipoxemia, eu tenho a relação PO2, FO2 menor que 300, que é um pouco diferente do TACO, a saturação começa a cair, menos de 90%, eu tenho um edema pulmonar, que não é de congestão, que aí diferencia edema pulmonar de TACO, né? Então, edema pulmonar parece uma SARA, né? E nenhuma evidência de nenhuma hemorragia ou lesões pulmonares outras, né? Instalação em 6 horas e não tem nenhuma relação com outros tipos de ARS, né? Então, SARA, outros tipos de SARA e tudo mais. Eu tenho que descartar, por exemplo, SARA de um quadro séptico. O tipo 2, ele tem tudo isso daí também, só que a relação FA-FO2, de 200 a 300, né? Eu coloquei ali em português e inglês, né? Tem uma deterioração do padrão respiratório, que pode ser devido à transfusão. Aí você tem todas aquelas, né, categorias, que pode ser da categoria do tipo 1, e você tem uma coisa bem diferente do tipo 2, que é o tempo de evolução, que é de 12 horas. Né? Então, eu vou dividir o TRALI em tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 em 6 horas e tipo 2 em 12 horas. Tá? Essa foi a grande diferenciação. Eu posso ter concomitância de reações? Posso. Posso ter TRALI e posso ter TACO também. E que é indistinguível. Eu não consigo diferenciar uma coisa da outra. Tem uma outra reação que o paciente tem uma sobrecarga de volume, né, que pode eventualmente ser caracterizado como uma piora do padrão respiratório no período de até 12 horas, né, e presença de algum desses sinais e sintomas aqui, 3 ou mais. Instalação abrupta, mas sempre a reação transfusional TRALI ou TACO tem que ser de instalação abrupta, não fica demorando muito, né? Tá? Evidências de uma piora pulmonar, baseada em edema pulmonar, né? Tá? Evidência de algumas mudanças cardiovasculares, sobrecarga de volume e suporte com alguns biomarcadores.
Isso daqui é um quadro típico de TACO, né? Então, você tem um quadro que evolui no período de até 12 horas após o início da transfusão, com quadro de edema pulmonar, né? E ainda, se você for investigar, o paciente tem ou insuficiência renal ou cardiopatia. Então, você deu volume a mais para esse indivíduo e ele desencadeou todos esses sinais e sintomas. Isso aqui é um quadro típico de TACO, né? Então, o paciente deve ser colocado em decúbito elevado. Então, se você perceber que o paciente recebeu bolsa, né, rapidamente e teve um problema cardíaco aí, então uma descompensação cardíaca, o paciente deve ser colocado em decúbito elevado. Diurético vale a pena e tem que ser dado mesmo. Aqui pode entrar também aquela conduta pré-medicação, que dá diurético antes de você, diante de um paciente que tem uma tendência a ter sobrecarga de volume, né? Manter suporte respiratório. Como que eu vou prevenir a reação de TACO? Transfundir uma bolsa, não transfunda tudo de uma vez, né? Então, assim, a transfusão, de um modo geral, de concentrado de hemácias, a gente sempre pede, transfunde uma bolsa primeiro, verifica, vê se teve resposta, né? Isso, obviamente, tirando o pessoal de trauma, né? Que já é uma outra situação. Mas o paciente está estável, está na UTI, está na enfermaria, transfunde uma bolsa primeiro, observa, né? Quanto tempo que eu tenho que transfundir uma bolsa? Eu posso transfundir até 4 horas, né? De concentrado de hemácia e mesmo plasma. Posso transfundir lentamente e observo, tá? Vai precisar da segunda bolsa, né? Ah, teve uma sobrecarga, tal. Adia a transfusão. Não precisa necessariamente dar a bolsa tudo de uma vez, né? Mesmo que a hemoglobina esteja um pouco mais baixa, mesmo que o INR não esteja tão ruim assim, né? Espera e vai transfundindo a bolsa. Isso é um TACO, né? O que é isso daqui, né? Eu encontro uma bolsa de plaquetas com algumas coisas lá dentro, tá? Então, presença de micro-organismo no hemocomponente transfusido, presença do mesmo micro-organismo no sangue do receptor. Então, na bolsa eu tenho um bicho, quer dizer, eu tenho uma bactéria. No receptor eu tenho a mesma bactéria, né? Ou presença de febre, temperaturas acima de 38, pelo menos 2 graus acima do nível que foi instalado a bolsa, né? Então, o paciente instalou a bolsa com 36, ele foi para 38 graus. Presença das mesmas bactérias no doador e no receptor, isso é contaminação bacteriana. Isso é definição confirmada de contaminação bacteriana. Obviamente, a gente tem muitas outras coisas aí também. Aí eu não encontrei bolsa no doador, eu só encontrei no receptor. Eu não defino como uma coisa, um diagnóstico definitivo. Eu posso falar inteiro, improvável, impossível, que pode ser isso também, tá? Então, eu tenho uma bolsa com contaminação bacteriana. É um quadro extremamente grave, não é? Tem gente que passa assintomático da contaminação porque tem uma capacidade imunológica de ir lá e debelar a infecção. No entanto, eu posso pegar pacientes imunossuprimidos que não têm essa capacidade. E ele vai ter todos os sinais e sintomas e o paciente pode ir a óbito. Né? Então, isso é uma reação por contaminação bacteriana. Okay. Reação hemolítica aguda. Vamos passar para tardia agora. Tá? O que é reação hemolítica aguda? É o mesmo raciocínio da hemolítica imediata, da incompatibilidade ABO, só que tardiamente. Ao invés de ser sistema ABO, eu vou trabalhar com outros sistemas eritrocitários. Como são anticorpos irregulares, anticorpos que não são naturais, eles são adquiridos, eu tenho que ter uma transfusão prévia. Então, eu transfundo um indivíduo, e aí, principalmente os politransfundidos. Quem são esses? As hemoglobinopatias. Então, a gente tem recebido alguns pacientes que têm anemia falciforme, às vezes talassêmicos, eu não me lembro de ter recebido talassêmicos esse ano aqui, mas tem anemia falciforme. Tem alguns pacientes hematológicos que recebem muitas transfusões. Por exemplo, síndrome mielodisplásica, anemia plástica, mesmo as leucemias. Né? Então, eles têm capacidade de formar anticorpos, que não os anticorpos naturais. Então, são os adquiridos. Tá?
E isso acontece 24 a 28 dias após a transfusão. O teste de Cumbres pode ser positivo, né? Eluição nada mais é que a detecção do anticorpo quando o teste de Cumbres é positivo, né? Com aumento insuficiente do nível de hemoglobina ou queda muito rápida de hemoglobina. Isso a gente tem que pensar. Será por que ele não tem incremento eritrocitário? Por que não está rendendo uma bolsa que eu dei? Né? Daí a uma semana, 2 semanas, o paciente vem com nível de hemoglobina do mesmo jeito que estava, antes de receber a transfusão, ou mais baixo. Então, ele deve estar desenvolvendo, possivelmente, um anticorpo. E aí, o banco de sangue, a agência transfusional, tem a missão de identificar esse anticorpo, pegar uma bolsa compatível e liberar para a transfusão. GVHD pós-transfusional, o que é isso? Isso acontece geralmente quando a gente tem pacientes imunossuprimidos, né? Então, não cabe muito aqui, mas lá no HC, por exemplo, que a gente faz muito, tem muitos pacientes oncohematológicos, tem muitos pacientes transplantados. De vez em quando vem alguns pacientes oncológicos de lá para cá, né? Então, você tem que lembrar. Por isso que quando tem a requisição de transfusão, a gente precisa saber, não me coloca só anemia, né? Me coloca lá, o paciente tem uma leucemia, porque a conduta é um pouco diferente, né? Se tem leucemia, ou se o paciente fez transplante de medula óssea, eu já tenho que pensar, será que essa bolsa não deveria estar irradiada? Não deveria ser irradiada? Se o paciente toma fludarabina, que é um medicamento quimioterápico, bastante imunossupressor de linfócitos T, será que eu já não tenho que dar um componente irradiado? Por quê? Porque pode causar o GVHD pós-transfusional. O que é isso? É um enxerto versus hospedeiros. Na realidade, é um enxerto do quê? De linfócitos. Linfócitos do doador, né? Esse linfócito do doador é um linfócito competente, né? E eu vou dar para um receptor incompetente, imunossuprimido, né? E eu vou causar uma lesão extremamente importante. E são alguns órgãos que são acometidos. Quais são os órgãos? Pele, trato gastrointestinal, fígado e medula óssea. E esses pacientes têm tanta supressão a nível de medula óssea que ele leva à plaquetopenia e ao quadro de leucopenia. E os pacientes morrem ou sangrando ou por infecção, que não responde a nada. Que a medula fica tão pancitopênico a ponto de não ter recuperação medular. Então, é um quadro extremamente grave, é tardio, mais ou menos em torno de 1 semana, 2 semanas, que acontece isso, né? E tem que ficar atento, tá? A gente não tem, nós temos aqui na Coulson componentes irradiados. Então, é muito importante que vocês me coloquem na requisição de transfusão o que esse paciente realmente tem, senão a gente vai ter que voltar. Nós tivemos, por exemplo, um paciente que a gente não sabia que tinha leucemia, né? Então, colocou anemia. Então, a gente acabou liberando uma bolsa, né, sem irradiar. E depois veio com leucemia. Eu tive que ir lá no prontuário, dar uma olhada o que é. Também aqui chegou como leucemia, como LLC, leucemia linfocítica crônica, ou como LMA. Também fiquei na dúvida, né, da qual que era realmente o diagnóstico. Independente disso, veio uma leucemia, eu tenho que irradiar. LLC, leucemia linfocítica crônica, onde você tem tratamento com Fludara ou análogos de Fludara, você tem que irradiar esse componente, porque o paciente pode ter GVHD. GVHD são quase quanto? Quase 100% de óbito, né? 100% de óbito é simplesmente se selar o paciente, né, de que ele vai morrer, né? Então, não podemos deixar de irradiar o hemocomponente, tá? Então, as manifestações é fulminante letal, sinais e sintomas 2 a 30 dias após a transfusão, de 0 a 1% das transfusões de pessoas suscetíveis, mortalidade quase 100%. Tá? Então, é pouco. A gente quase não tem GVHD pós-transfusional, mas não é para ter mesmo, né? Porque a gente faz uma prevenção que é a irradiação do hemocomponente. Eu irradio o produto do hemocomponente que tem linfócitos. Quais são? Concentrado de hemácia, concentrado de plaquetas, basicamente. Eu irradiando esses hemocomponentes, eu estou bloqueando a proliferação linfocitária do doador, e assim, não impregnando os linfócitos no receptor.
e aí eu vou cessar essa agressividade desse linfócito, e não vai causar GVHD. Então, por ter essa medida há muito tempo, a gente quase não tem mundialmente quadros de GVHD, né? Tem por similaridade, né? Eventualmente, aqui no Japão, por exemplo, hoje a gente não tem tanto, né, GVHD. Então, onde a gente tem GVHD hoje, nos outros países, aonde tem similaridade HLA, então, as pessoas são muito similares, né, tá? E que não irradiam hemocomponente. É ali que você vai ter o quadro de GVHD. Então, as primeiras histórias de GVHD pós-transfusional foram no Japão, porque existe uma similaridade HLA entre a população. As populações são todas japonesas. Não tem essa miscigenação. Nos Estados Unidos, no Brasil, apesar de ter uma incidência grande, nós temos um quadro grande de GVHD pós-transfusional. Tá? Aqui na Coulson, o que nós fizemos? Essa daqui vocês vão encontrar no manual. Tá? Se não encontrar no manual, ele está disponível, né, nos arquivos do Comitê Transfusional, que o Joang coloca no site. Tá? Então, quais são as indicações de hemocomponentes modificados? Aqui eu vou entrar com irradiado, que é a questão, né, tá? Então, vocês vão ver quem é que eu tenho que irradiar, quem que não tem. Só a transfusão de concentrados e hemácias, que ali é corrigido, ao invés de ser não, é sim, tá? Ok? Os filtrados, para quem que eu vou filtrar, e os lavados, para quem que eu vou lavar. Lavado hoje, eu só tenho uma indicação, que é a anafilaxia por deficiência de IgA. Né? Que, para eu definir deficiência de IgA, eu tenho que fazer a dosagem de IgA. Se eu não fizer a dosagem de IgA, eu não sei se ele é deficiente ou não. Tá? Isso é uma situação extremamente grave, né? Ainda bem que são poucos casos, a incidência é muito baixa. Tá? Sobrecarga de ferro, é aquilo que eu já falei para vocês, paciente politransfundido, infunde muita bolsa de concentrado de hemácia, fica com carga férrica muito grande dentro do corpo, o organismo não tem condições de eliminar esse ferro, né, nem pela urina, nem pelas fezes, e acaba acumulando dentro dos nossos organismos. Pacientes politransfundidos como talassêmicos e anemia falciforme, eles acumulam esses ferros principalmente em pâncreas, por isso que eles têm diabetes ao longo do tempo. Ele tem uma concentração muito grande em fígado, por isso que tem cirrose, e vai falecer de consequências do diabetes, consequências de cirrose, tá? Doenças infecciosas, hoje, graças a Deus, em decorrência do NAT, da presença, da realização do NAT em bancos de sangue, a gente tem pouquíssimos casos de HIV, HCV, hepatite C, hepatite B, pós-transfusional. Né? De vez em quando a gente ouve falar de malária pós-transfusional, eventualmente pode acontecer malária pós-transfusional, a Coulson tem essa triagem de malária pós-transfusional também. Tá? Então, muito raramente a gente vai ver isso. Tem essas doenças emergentes e tudo mais, né? E talvez a gente possa ouvir uma coisa ou outra, né? Teve aí um quadro de dengue pós-transfusional, pode eventualmente ocorrer? Pode eventualmente ocorrer, né? Chikungunya pós-transfusional? Pode ocorrer, né? Então, essas doenças que estão aparecendo de vez em quando, emergência e tudo mais, pode virar como transfusional. Então, resumindo, temporalidade do aparecimento da reação. A hemolítica aguda geralmente acontece nos primeiros 10 a 15 minutos. Por isso que aquela coisa do roteiro transfusional que a gente pede para ficar ao lado do paciente, medir os dados vitais aos 15 minutos, ele não está lá por estar, né? É por quê? Porque a gente vai ver os primeiros sinais e sintomas. Se o paciente chocar nos primeiros sinais e sintomas, a gente tem que pensar que a bolsa está errada, né? Que infundiu bolsa errada. Isso é para a reação hemolítica aguda. Febril não hemolítica, contaminação trale, começa da metade para lá. Né? Geralmente não começa no início. Né? Tá? Taco também, bem mais para lá, porque esse taco depende da sobrecarga, depende da quantidade de bolsas que foi, de volume de bolsa que foi infundida. Tá? Então, mais para lá e depois do término da transfusão. Tempo de infusão de uma bolsa, 4 horas no máximo. Por que exige 4 horas? Por causa da contaminação bacteriana. Uma vez que a bolsa sai da agência transfusional,
ela sai para uma temperatura ambiente, né? Aqui é controlado, 22 graus em hospitais, mas imagine em Manaus, num local, no interior de Manaus, que a temperatura é 40 graus, né? Então, a bolsa pode ser contaminada pela temperatura ambiente. Então, se restringiu na hemoterapia até 4 horas. Eu posso transfundir as bolsas antes? Com certeza, né? Posso transfundir em pacientes estáveis, em 1 hora, um concentrado de hemácia plasma, 2 horas em paciente que tem problemas renais, cardíacos, ou um pouquinho mais. Plaqueta é para transfundir aberta. Né? Plaqueta, por que tem que transfundir aberto? Porque tem uma particularidade. A plaqueta, ela começa a agregar à medida que você vai ele está em um espaço diferente da dele. Tá? Então, a plaqueta, quando sai do corpo humano, ela se agrega dentro da bolsa de plaquetas. Eu tenho que colocar num agitador de plaquetas para se desagregarem. Né? E ao desagregar, aí solicita a transfusão, a gente libera essa plaqueta desagregada para o hemocomponente, senão ele vai receber nada, né? Porque plaqueta agregada dentro da bolsa não recebe nada. Coloca o equipo de transfusão. O equipo de transfusão também é um produto que as plaquetas podem agregar. Então, se você demorar muito para transfundir plaquetas, então elas vão se agregando, porque é um mecanismo natural da plaqueta, tá certo? Então, transfusão de plaqueta e crioprecipitado é transfusão rápida, tá? É aberta. Reações transfusionais, o que eu tenho que fazer? Uma vez detectada a reação transfusional ou na suspeita de qualquer sinal, suspender imediatamente a transfusão, comunicar o ocorrido ao funcionário do banco de sangue, manter o acesso venoso, aferir os dados vitais, conferir todos os registros de identificação do hemocomponente do receptor, para ver se não tem erro de bolsa, né? Colher uma amostra pós-transfusional, enviar à agência transfusional com os equipos, e notificar todas as reações transfusionais. Então, tudo isso daí é a conduta que se tem, né, quando tem uma reação transfusional. Vamos lá. A única exceção que não precisa encaminhar a bolsa uma amostra de sangue ao banco de sangue é reação alérgica. Reação alérgica, então, por quê? Porque a gente não detecta nada na reação alérgica, que seria as proteínas plasmáticas. O banco de sangue não faz isso, tá certo? Né? E é uma reação benigna. Tá? Notificação de reações transfusionais. Todas as notificações são obrigatórias no contexto nacional. Tá? Isso nós trabalhamos bastante lá no Ministério, e no marco conceitual nós colocamos. Pode ser que isso venha a mudar? Pode ser que venha, mas no momento todas as reações são de notificação. Existem as notificações sentinelas. O que é? São aquelas que dão gravidade, são aquelas que levam a óbito. Incompatibilidade ABO, Prale, TACO hoje entra como evento sentinela, né, doenças infecciosas, contaminação bacteriana e óbito. Essas são ditas sentinelas, tem que ser notificadas, aí tem no marco conceitual os prazos para uma dessas reações serem notificadas de acordo com tempo, né, da ocorrência. Isso daqui, acho que o Paulo sabe, tem quem participa do comitê transfusional daqui sabem também, é algumas coisinhas que a gente tem. Então, isso está aqui disponível no site. Então, se vocês quiserem olhar os nossos indicadores, né, quantas bolsas nós transfundimos, quantas nós tivemos reações e tudo mais, estão todos aqui e aqui também, tá? Então, as não conformidades, então, tudo isso daqui é compilado e apresentado no comitê transfusional uma vez por mês. Algumas coisas no comitê que é rapidinho. Em ml é o que eu já comentei para vocês. Plasma fresco congelado e concentrado de hemácias em crianças, eu tenho que fazer em ml. Para adulto, plasma fresco em ml, tá? A gente tinha muito desprezo de plasma. Então, o médico pedia 4 bolsas de plasmas e usava 3. Então, aí pede por ml. E a gente converte na agência transfusional o correspondente à bolsa. Tá? As irregularidades de solicitação também saiu do comitê transfusional, né? Então, isso o Joang pediu para apresentar aqui para vocês o motivo pelo qual nós não estamos aceitando a requisição de transfusão ou a amostra encaminhada. Então, a gente tem essas justificativas aqui. Obviamente, tem alguns erros do lado do hospital, como também existem erros do lado da agência transfusional, e a gente vai consertando ao longo do tempo.
Risco e pontos críticos e recomendação. O que eu preciso ter? Assinatura do termo de esclarecimento ou termo de recusa. Sempre vai precisar, isso é auditoria, isso é vigilância sanitária, e é necessário que você oriente o receptor em relação à transfusão de sangue e todos os efeitos colaterais. Anotação de todos os dados vitais, pré, durante e pós-transfusional no prontuário do paciente e durante a reação transfusional. Anotação de dupla checagem, transfusões preferencialmente no período diurno. Melhorou muito aqui, né? A gente tem já transfusões mais no período diurno, né? Eu ainda quero convencer vocês de que a transfusão não precisa dar 2 bolsas de uma vez. Dá uma bolsa e observa, né? Se precisar da segunda bolsa, pede a segunda bolsa. Se não precisar, não dê a segunda bolsa, tá? Prescrição médica, tá? Eu vejo vários prontuários ainda sem prescrição médica, né? Tá? E às vezes, a enfermagem é que anota melhor, mas tem anotações de médicos também que estão um pouco sofríveis, né? Tá? Então, precisa realmente se atentar a ter isso. Quando tiver auditoria, quando tiver vigilância, isso é uma coisa que pega muito nos hospitais. Né? Então, a acreditação, nossa, eu sei que aqui não tem acreditação, mas tendo acreditação pega muito a evolução médica, prescrição médica, evolução de enfermagem. Né? Isso, inclusive, é respaldo para nós, médicos, né? É respaldo para a enfermagem, né? De ter as coisas escritas. Né? Tempo máximo de infusão, eu já comentei com vocês, registro e comunicação, notificação das reações transfusionais. É isso. Uhum. Alguma dúvida? Eu sei que já passou um pouco do horário, né, Luciana? Uhum. Maravilhoso. Eu fiquei com uma dúvida em relação à febre, né? Porque é relativamente comum, né? Quando que a gente deve suspender durante um episódio de febre? A conduta se teve febre, você para a transfusão, até você ter certeza de que isso é uma reação fibrinolítica. A reação fibrinolítica, por ser benigna, você pode até retornar. Só que você não sabe se é uma contaminação bacteriana, que é o grande diagnóstico diferencial da reação fibrinolítica. Então, na dúvida, você para a transfusão e devolve a bolsa. Essa quando tem febre. O paciente já estava com quadro febril, antes de começar a transfusão. Obviamente, você diminui a temperatura, né, e depois você começa a transfusão. Aí, se tiver reação febril durante a transfusão, aí você fica na dúvida se é reação fibrinolítica ou porque ele já estava com quadro febril. Na dúvida de febre, sempre para. Sempre parar. Sempre para. Outra dúvida que eu fiquei, qual a diferença de lavar Lavado ou filtrar? Filtrar. Então, são coisas diferentes. Lavar é você tirar a proteína plasmática, né? Por isso que você lava o hemocomponente. Eu só não posso fazer isso com plasma, porque o que eu vou lavar do plasma, que já é proteína plasmática? Mas o concentrado de hemácia e concentrado de plaqueta eu posso lavar. Né? É que hoje a gente quase não usa lavagem mais. Por quê? Porque a gente tira o plasma e coloca uma solução aditiva. Né? Então, isso aqui é equivalente à lavagem. Tem uma outra situação que a gente pode fazer, que é deficiência de IgA. Deficiência de IgA é uma reação extremamente grave que leva à anafilaxia, e o paciente morre. Então, aí a gente tem um procedimento chamado lavagem pesada. O que é lavagem pesada? Ao invés de você lavar a bolsa 2 vezes, com soro fisiológico, tira o sobrenadante, coloca o soro fisiológico, tira o sobrenadante, você faz isso quase com 2.000 ml. Você faz quase 10 vezes isso. Né? Tá? Então, aí sim, eu tenho uma outra possibilidade de deficiência de IgA, que é procurar um doador deficiente de IgA, para poder dar. Mas o banco de sangue não faz isso. Isso é muito oneroso, é muito caro, e acaba não sendo prático para a gente. Paulo? GVHD, você transfundir só filtrado com filtro leucocitário não é suficiente, você precisa não é. São coisas diferentes também. Então, a gente tem na hemoterapia aquelas coisas, os procedimentos. Esse procedimento foi feito para isso, esse foi feito para isso. Se você for olhar na literatura, até vão falar assim,
poderia substituir a irradiada pelo filtro. Não tá. Porque a irradiada vai lá e inativa o linfócito, vai lá e bloqueia o linfócito. O filtro é para leucócitos, ele não serve para células menores, né? E você tem que bloquear, né? Mesmo que passe um linfócito, 2 linfócitos, tal, é possível de você causar GVHD. Né? Você pode fazer todas as associações, filtradas e irradiadas. É o que a gente faz na hemato. Né? A hemato eu tenho que prevenir GVHD, porque eles são imunossuprimidos, e eu tenho que filtrar para evitar a imunização ao sistema HLA, leucocitário. Né? Para filtro, eu tenho 3 indicações. Evitar recorrência de reação febril-hemolítica, que hoje em dia é cada vez menor. Eu tenho que evitar aloimunização ao sistema HLA leucocitário, né, que esse é o grande X da questão, para os politransfundidos principalmente, e evitar... E para quem vai transplantar, é isso também? Também, também, principalmente medula óssea, né, e evitar a transmissão de citomegalovírus. Né. Eu posso usar o produto leucodepletado, que é o uso de filtro, porque até então, até muito tempo atrás, eles achavam que tinha que ter bolsa CMV negativo. Mas depois, ao longo dos estudos, foram vendo que filtro e bolsa CMV negativa é igual. Então, a gente utiliza o filtro de remoção de leucócitos para evitar a transmissão de CMV. Então, por exemplo, mulheres grávidas, que tem positivo, evitar a transmissão para as crianças, eventualmente, para transplante de medula óssea, né, que tem o receptor CMV negativo, você tem que dar uma bolsa filtrada, porque imagine, você pega vários doadores com CMV positivo, e uma das consequências maiores de óbito, inclusive, é a infecção por CMV em pacientes transplantados de medula óssea. Dúvida? Então, muito obrigada, aprendemos muito, viu? Muito obrigada. Ai, que bom. Qualquer coisa, eu estou à disposição, eu gosto de discutir e tudo mais, então, fico à disposição para todos vocês. Obrigada.